Olá, doutores e doutoras! Mais um episódio do nosso curso, Advocacia Criminal na Prática. Hoje eu vou falar a respeito dos memoriais finais ou as alegações finais, tá? A gente sabe que no procedimento comum ordinário prevê a possibilidade do juiz converter as alegações finais em memoriais escritos pelo prazo sucessivo de 5 dias. A regra é que seja os debates, as alegações sejam orais no prazo de 20 minutos, prorrogado por mais 10 minutos. Observe que o juiz, ele é uma faculdade do juiz converter os debates em memoriais, sendo que o nosso Código de Processo Penal, no procedimento comum ordinário, prevê essa possibilidade quando tiver um número grande de réus, houver uma complexidade da causa, há essa possibilidade, ok? Mas, de antemão, é interessante para a defesa em especial, que a gente está falando no curso Advocacia Criminal na Prática, caso o juiz pergunte, se o senhor prefere fazer as alegações finais orais ou memoriais escritos, eu sugiro que escolha os memoriais finais escritos, até porque você vai fazer no seu escritório, na sua residência, enfim, você vai ter uma maior concentração em preparar esse material, vai ser um material mais denso, mais aprofundado na discussão jurídica. Você vai conseguir pesquisar mais sobre jurisprudência, doutrina. Então é muito melhor você fazer os memoriais finais escritos do que as alegações finais orais, porque a forma oral é muito mais rápida, Então essa é a sugestão que eu dou, sempre optar pelos memoriais escritos. Mas a partir do momento que você vai para uma audiência de instrução, vocês têm que estar preparado para que o juiz determine as alegações orais. Então vocês têm que estar preparados na hora de fazer uma audiência de instrução, porque ele pode sim determinar para vocês realizar essas alegações orais, beleza? Então é o seguinte, gente, qual é a sugestão que eu dou? Eu disse na aula passada a respeito da audiência criminal, na audiência de instrução criminal, eu falei para vocês que é interessante que vocês anotem o que cada testemunha falou, tanto a testemunha de acusação quanto a testemunha de defesa falou. E eu também disse para vocês que quando for realizar uma audiência de instrução, é interessante que vocês saibam quais são as provas, os atos de investigações que tem naquele processo contra o seu cliente, o que tem nos autos naquele processo. Para quê? Para que quando vocês, caso o juiz determine que os senhores elaborem uma alegação final oral naquele momento da audiência, vocês já saibam o que vai falar de cada prova que lá tem, ok? Então é importantíssimo saber todo o processo, para que na hora que você for fazer o seu momento das alegações finais, você ir já no ponto específico de cada prova que tem lá. Então, a sugestão que eu dou é essa, tá? A sugestão que eu dou é essa. Além disso, quando o Ministério Público ele for fazer as alegações finais dele, tá? O aceno de acusação, imagine que seja uma ação penal privada, o querelante for fazer, vocês devem anotar o que a acusação falou, tá? Anotar o quê? Os pontos específicos do que prova a prática do crime, tanto da autoria quanto da materialidade. Porque você vai anotar para não esquecer de quando você for fazer as suas alegações finais, vocês rebaterem o que eles alegaram. Então é importantíssimo para que vocês, no seu momento de fazer as alegações finais, saber o ponto específico em que a acusação falou, o que prova a autoria, o que prova a materialidade, para que quando vocês forem defender, se defender seu cliente, vocês ir especificamente contestar, dizer que não é verdade aquilo, ok? Então é importantíssimo também prestar atenção nessas alegações finais. Por consequência, dos memoriais é muito mais fácil, porque está lá escrito, então fica mais tranquilo você rebater. Mas as alegações finais tem que ter bastante atenção. Tá bom então? Então a gente volta no segundo episódio para a gente botar a mão na massa a respeito dos memoriais finais ou as alegações finais orais, ok? Então, forte abraço!